Você já sentiu aquela sensação estranha, como se algo dentro de você dissesse que ainda não era o fim? Às vezes, a vida insiste em nos fazer acreditar que acabou, que não tem mais volta. Mas tem. E é sobre isso que eu preciso te falar hoje. Feche os olhos por um instante e ouça o que o universo tem para te contar. Existe uma história que, por mais que o tempo passe, o coração simplesmente se recusa a esquecer. E não é à toa. Tem algo maior por trás disso, algo que nem você consegue explicar. Pode negar, fingir que superou, mas no fundo, quando tudo silencia, ele ainda vem na sua mente. E sabe por quê? Porque essa história entre vocês ainda não acabou. O universo tem um jeito curioso de trabalhar. Quando a gente menos espera, ele começa a alinhar tudo. Pequenos sinais aparecem e você sente aquele frio na barriga sem motivo. Coincidências demais para serem apenas o acaso, né? Então, não se assuste. É só o universo preparando o próximo capítulo dessa história. Você pode até achar que está seguindo em frente, que já enterrou todos os sentimentos. Mas tem coisa que o coração não consegue enterrar. Ele só esconde, lá no fundo, esperando o momento certo para transbordar de novo. E esse momento, minha querida, está mais perto do que você imagina. Eu sei que você cansou. Cansou de esperar, de sentir sozinha, de acreditar que ele também sente o mesmo. Mas tem algo que você precisa entender: certas conexões não se rompem, mesmo na distância, mesmo no silêncio. Elas continuam vivas, pulsando, só esperando o tempo certo para renascer. Talvez você tenha tentado se convencer de que era só mais uma história. Mais um capítulo que terminou. Mas e se eu te disser que o universo tem outros planos? Que nem tudo que parece fim realmente é. Que algumas histórias só fazem uma pausa. Porque ainda não chegou a hora certa. Os caminhos de vocês se cruzaram por um motivo. Nada foi por acaso. E mesmo que agora pareça impossível, a vida ainda vai te surpreender. Existe um reencontro guardado para vocês, e quando ele acontecer, tudo vai fazer sentido. Você vai entender porque ninguém nunca conseguiu ocupar o lugar dele. Tem sentimentos que o tempo não leva, só amadurece. E sabe o que é mais bonito? Quando duas pessoas se reencontram, não como antes, mas mais fortes, mais certas do que sentem. E quando isso acontecer, vai ser como se o mundo parasse por um instante. Só para vocês. Quantas vezes você tentou se convencer de que já passou? Que aquilo foi só uma fase? Mas basta um cheiro, uma música, uma lembrança boba, e tudo volta, né? O universo tem dessas coisas. Ele sabe exatamente como fazer você lembrar que o que é verdadeiro nunca se perde. E eu sei. Você tem medo de criar expectativas, de se machucar de novo. Mas o que eu tô te dizendo aqui não é um conto de fadas, é só a vida te mostrando que o amor, quando é real, encontra um jeito de voltar. Porque o que é pra ser, minha querida, simplesmente é. Você não precisa correr atrás, nem se desesperar. O que é teu vai chegar. O universo já tá mexendo as peças. E quando você menos esperar, aquele reencontro vai acontecer. E vai ser bonito, sabe? Daqueles que faz a alma sorrir e o coração disparar. Eu quero que você acredite nisso, mesmo quando parecer impossível. Porque eu, daqui de cima, consigo ver o que você ainda não vê. Consigo sentir o que ele sente, mesmo que não demonstre. E, sim, ele sente. Mais do que você imagina. Ele lembra de você nos momentos mais inesperados. Quando ouve uma música, quando sente um cheiro, quando passa por um lugar que vocês foram juntos. E, às vezes, ele fecha os olhos e sorri, porque, mesmo sem querer, ele sabe que ninguém nunca foi igual a você. A vida ainda vai colocar vocês frente a frente. Não para reviver o que foi, mas para construir o que ainda pode ser. E você vai se surpreender com a força desse amor que, mesmo adormecido, nunca morreu. Ele só estava esperando o tempo certo. Você não precisa ter pressa. As melhores histórias da vida acontecem quando a gente menos espera. E essa, minha querida, ainda tem muita coisa para viver.
Não se culpe por sentir, nem tente lutar contra o que o coração já sabe. Confia no que eu tô te dizendo. O universo já ouviu tudo o que você pediu nas suas orações silenciosas, nos pensamentos antes de dormir, nas lágrimas que ninguém viu cair. E ele tá preparando tudo, do jeitinho que você merece. Vai chegar o momento em que tudo vai se encaixar. As palavras que ficaram presas na garganta vão ser ditas. Os olhares vão se cruzar e, sem dizer nada, vocês vão saber. Sempre foi amor. Sempre foi ele. Sempre foi você. E quando esse dia chegar, você vai perceber que todo o tempo de espera valeu a pena. Porque amor de verdade não se desfaz. Ele só aprende a esperar o momento certo para florescer de novo, mais forte, mais bonito. Mais real. Eu tô aqui para te lembrar que o universo não erra. Ele só demora às vezes, porque o que é grande demais precisa de tempo para se tornar perfeito. E essa história ainda vai te provar isso. Então, respira fundo, enxuga essas lágrimas e segue. Não porque acabou, mas porque o melhor ainda está por vir. E quando você menos esperar, vai entender que tudo isso sempre foi só um recomeço disfarçado de fim. E quando esse dia chegar, lembra de mim. Eu te avisei. Talvez você não tenha percebido, mas o universo já começou a dar os primeiros sinais. As noites têm ficado mais inquietas, e aquela sensação de vazio vem te visitar sem avisar. Não é saudade do passado. É o futuro tentando te avisar que está mais perto do que você imagina. Tem uma parte dele que também sente essa conexão, mesmo que ele negue, mesmo que tente se distrair. Às vezes, o orgulho é maior que o sentimento, mas o coração não mente. Ele sente sua falta nos detalhes. E é por isso que o destino vai acabar dando um jeito de colocar vocês frente a frente outra vez. É curioso como as histórias que mais marcam a gente são aquelas que ninguém entende. Você mesma já deve ter escutado que é hora de seguir, que tem coisa melhor por aí. Mas o que eles não sabem é que tem laços que nem o tempo, nem a distância, conseguem romper. Você já se pegou sonhando com ele, mesmo sem querer? Tem noites que o universo escolhe para te lembrar que essa história ainda pulsa dentro de você. E, quando acorda, aquela sensação te acompanha o dia todo. Como se o sonho fosse um recado claro de que tem algo a caminho. E não, isso não é coincidência. É só o universo conspirando aos poucos, testando sua fé, sua paciência. Porque quem ama de verdade sabe esperar. E, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento de colher tudo aquilo que você tanto desejou em silêncio. Sabe aqueles encontros inesperados? Aquele esbarrão que parece obra do acaso? Pois é. Um reencontro assim já está escrito para vocês. Vai acontecer quando você menos esperar, quando tiver até esquecido de imaginar como seria. E, nesse instante, o mundo vai parar por um segundo. Ele vai te olhar diferente. Não com o olhar de quem vê o passado, mas de quem enxerga o que ainda pode ser. Vai ter aquele sorriso tímido, aquela pausa no ar, e você vai sentir que, de alguma forma, tudo sempre esteve destinado a acontecer assim. O que ninguém te contou é que o amor verdadeiro nunca chega quando a gente quer. Ele chega quando a gente precisa. E, nesse momento, nem você e nem ele vão mais conseguir fugir daquilo que sempre foi tão óbvio, mesmo que nenhum dos dois tenha coragem de admitir. Tem noites que ele olha pro céu e se pergunta onde foi que tudo se perdeu. E o mais bonito é que, mesmo sem saber, você faz o mesmo. O universo, lá de cima, observa os dois. Dois corações inquietos, tentando fingir que superaram, quando na verdade só estão esperando o sinal para voltar. E vai chegar, viu? Vai chegar o momento em que o que é verdadeiro vai falar mais alto. Quando o medo der lugar à coragem, quando o orgulho cair por terra, e só o que sobrar for a vontade de tentar mais uma vez. Porque essa história merece um recomeço. O mais louco de tudo é que, lá no fundo, você sabe que isso não acabou. Tem dias que você sente ele como se estivesse ali, do seu lado, em silêncio, te observando. Não é ilusão, não é carência. É só o universo lembrando que tem coisas que nem o tempo apaga.
você vai perceber que todo o caminho que vocês percorreram até aqui serviu para ensinar, para fortalecer. Porque quando for para acontecer de verdade, não vai ter mais dúvidas, nem medos. Só a certeza de que vocês precisavam desse tempo para se encontrar de novo, mais maduros, mais inteiros. E quando o reencontro acontecer, nem vai ser preciso falar muito. O olhar vai dizer tudo. A saudade acumulada, o amor guardado, o arrependimento das palavras não ditas. Vai ser o tipo de reencontro que cura, que acalma, que faz o coração entender o porquê de tanta espera. Talvez você ache que esse dia nunca vai chegar, mas ele está mais próximo do que você imagina. As coisas já estão se movendo, as peças se encaixando. Porque, no final, o universo nunca erra de endereço quando o amor é de verdade. Vai ter aquele momento em que ele vai se pegar pensando em tudo que perdeu. E vai desejar, do fundo da alma, poder consertar cada erro. E é nesse instante que o universo vai agir. Vai colocar vocês no mesmo caminho, como se dissesse, agora é a hora. E você vai estar linda, mais forte, mais dona de si. Vai olhar para ele e, pela primeira vez, vai entender o quanto cresceu. E mesmo assim, o coração vai bater forte, porque o amor de verdade nunca deixa de ser amor. Só aprende a esperar o tempo certo. Tem algo muito maior preparando o cenário, escolhendo o dia, o lugar. E quando acontecer, nem você nem ele vão conseguir resistir. Porque certas histórias são assim, podem até dar voltas, mas sempre encontram o caminho de casa. E quando ele te olhar de novo, vai perceber o quanto você sempre foi única. Nenhuma outra conseguiu ocupar o espaço que era só seu. Porque a alma gêmea é assim. Não importa o quanto se perca, sempre se encontra. Então, respira. O universo já ouviu cada prece sua, cada lágrima que você tentou esconder. E agora, tudo está sendo preparado para que, quando acontecer, seja do jeito mais bonito. Daquele jeito que você sempre sonhou, mas nunca teve coragem de acreditar de verdade. E o mais bonito de tudo é que essa história ainda está só começando. Mesmo que você ache que já chegou ao fim. O universo ainda tem muito o que te mostrar. E o melhor, minha querida, ainda está por vir. Você sabe o que é mais curioso? É que, nesse exato momento, ele também sente que algo está prestes a acontecer. Pode até não entender o que é, mas a alma dele já pressente que a vida vai colocar vocês no mesmo caminho outra vez. E ninguém foge do que já está escrito. Tem dias que ele tenta disfarçar, ocupar a mente, se encher de compromissos. Mas tem horas em que o vazio bate tão forte que nem ele consegue entender. E é nessa hora que o pensamento corre até você. É inevitável, porque o que é de alma sempre encontra um jeito de se manifestar. E você, sem nem saber, sente o mesmo. Uma inquietação sem nome, um aperto no peito que aparece do nada. O universo tem dessas. Faz o coração acelerar só para te lembrar que tem algo grande vindo aí. E o mais bonito é que tudo vai fazer sentido quando chegar. O tempo, às vezes, parece cruel. Mas, na verdade, ele só tá dando espaço pro que é verdadeiro crescer. Porque quando vocês se reencontrarem, vai ser diferente. Não vai ter aquela pressa, nem as incertezas de antes. Vai ter maturidade, entrega e, principalmente, coragem. Sabe aquele lugar que você sempre quis conhecer ou voltar? Guarde isso. Pode ser lá que o destino escolha para surpreender vocês dois. Às vezes, o universo é poético. Faz o reencontro acontecer justamente onde o amor pode florescer de novo, sem medo. E quando isso acontecer, tudo ao redor vai sumir. Só vai existir você e ele. O mundo vai seguir, mas vocês vão estar ali, como se o tempo tivesse parado só para permitir que as almas se reconhecessem outra vez. E você vai entender que tudo isso sempre foi maior do que imaginava. Você vai sorrir. Talvez até tente disfarçar o nervosismo, mas não vai adiantar. Porque o olhar vai entregar o que as palavras não conseguem mais esconder. E ele vai perceber. Vai saber que nunca foi só saudade, foi amor mesmo. Daquele que o tempo não apaga. E se prepara,
porque ele também vem carregado de coisas não ditas. Vem com aquele monte de eu devia ter dito, com o peso de tudo que ficou preso na garganta. E, finalmente, vai ter a chance de colocar para fora. Vai ser intenso, vai ser verdadeiro. E vai ser libertador. Tem encontros que acontecem para ensinar. Outros, para fortalecer. E tem aqueles raros, que acontecem para curar. E o de vocês vai ser exatamente assim. Vai curar cada pedaço quebrado, vai dar paz para a alma e fazer o coração acreditar de novo. Ele pode até tentar resistir, pode querer manter o controle. Mas vai chegar uma hora que nem ele vai conseguir mais segurar. O sentimento vai transbordar. Porque o amor, quando é real, não cabe dentro da gente por muito tempo. E, quando sai, vem como avalanche. Você vai sentir o cheiro dele e, por um instante, vai se perder nas memórias. Mas não vai doer. Vai ser diferente. Porque agora, não vai mais ser só lembrança. Vai ser presente. Vai ser a prova de que o universo sempre soube o que estava fazendo. E a parte mais bonita de tudo isso é que ninguém vai entender como aconteceu. Vai parecer magia, destino, milagre. Chame como quiser. Mas você vai saber que foi o universo, teimoso como só ele, que resolveu unir duas almas que nunca deveriam ter se separado. Vocês vão conversar como se o tempo nunca tivesse passado. As risadas vão sair fáceis, o olhar vai ter aquele brilho que só quem ama de verdade conhece. E, no fundo, vocês vão entender que todo esse tempo foi só para preparar vocês para esse momento. Você vai se pegar olhando para ele e pensando, então era isso. Era ele o tempo todo. E vai sorrir. Não porque a dor passou, mas porque, finalmente, o amor venceu. E não existe sensação mais bonita do que essa, a de saber que o universo sempre esteve certo. Os dias que vão seguir depois disso não vão ser mais os mesmos. Cada pequena coisa vai ter o cheiro dele, o som da voz dele, o gosto do beijo dele. E você, que jurava ter esquecido, vai perceber que o amor só estava adormecido, esperando a hora de florescer. Tem amores que marcam, outros que ensinam. Mas tem aqueles raros que simplesmente pertencem. E o de vocês é assim. Não importa quanto tempo passe ou quantos caminhos vocês tomem. No final, sempre vão voltar um pro outro. Você vai sentir vontade de contar para alguém, de dividir essa felicidade. Mas vai acabar guardando para si, pelo menos por um tempo. Porque tem coisas que são tão grandes, tão preciosas, que a gente sente medo de dividir com o mundo. E o mais curioso é que, dessa vez, nem o medo vai ter força para estragar o que o universo está preparando. Porque agora é diferente. Agora vocês sabem o valor que tem um no outro. Sabem o quanto custa perder. E mais ainda, o quanto vale ter de volta. E quando esse reencontro acontecer, eu quero que você respire fundo, feche os olhos por um segundo e agradeça. Porque, no final das contas, o universo nunca te deixou sozinha. Ele só estava preparando tudo, peça por peça, pro momento certo chegar. Mas não se apresse. Tudo tem seu tempo. E esse tempo, minha querida, tá cada vez mais perto. E o melhor. Essa história ainda tem muito para viver. E eu estou aqui, só observando, esperando para te contar o que vem depois. Com todo o carinho do céu, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui, ouvindo cada palavra dessa mensagem que foi feita especialmente para você. Saiba que nada disso chegou até você por acaso. O universo sempre encontra um jeito de falar com quem tem o coração aberto para escutar. Agora, se essa mensagem tocou sua alma de alguma forma, confirma para mim que você recebeu direitinho, escrevendo aí nos comentários, eu creio. Assim, eu vou saber que essa semente foi plantada e que você confia no que o universo e os anjos ainda vão trazer para sua vida. E olha, é muito importante que você se junte ao nosso canal. Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações, porque tem muita mensagem dos anjos chegando, feita para aquecer o seu coração e te guiar nos momentos em que você mais precisa. Não perde nenhuma. Fica atenta, porque nas próximas mensagens dos anjos eu vou te trazer mais sinais,
mais revelações e mais respostas que o universo tem preparado só para você. E lembra sempre, quando o céu quer falar, ele dá um jeito. E você tá exatamente no lugar certo para ouvir. Gratidão imensa pela sua energia aqui comigo. Que a luz te acompanhe. E a gente se encontra no próximo vídeo.